Olá pessoal, tudo bom? Então, como eu tinha falado no outro vídeo, a gente fez um vídeo sobre hemostasia e coagulação. Agora a gente vai falar um pouco da cascata de coagulação. Então, se você não viu o vídeo, vá lá, se você se interessar. Então, vamos falar um pouco da cascata de coagulação. Tem muita gente que tem dificuldade com a cascata de coagulação. A gente vê que tem muitos fatores aqui, mas você só precisa saber algumas coisas chaves, mais importantes. Não é tão complicado assim. É simples até. E o que você precisa ter na cabeça? Uma ideia geral. Todas as reações vão acontecer de uma certa forma. O que vai acontecer? Uma enzima inativa, uma apoenzima, uma apoproteína, vai ser ativada por outra enzima, outro fator da coagulação e se tornar ativada. Daí aqui a gente vê em verde as enzimas, os fatores ativados, em vermelho os fatores inativados. E outra coisa importante, que para essa enzima funcionar de uma forma melhor, mais rápida, mais eficiente, ela vai precisar de cofatores. Então, em muitas dessas reações, nós vamos ter cofatores. Um exemplo é o cálcio. O cálcio é extremamente importante. Sem ele, a cascata de coagulação não ocorre. Segundo ponto importante para a gente saber aqui é a diferença de via intrínseca e extrínseca. Porque tem muita gente que fica martelando na cabeça, mas por que é intrínseca e extrínseca? Isso, de fato, é uma divisão, assim, para você saber como ocorrem as cascatas, porque tem origens diferentes, mas também não é de tanta relevância. Eles deram esse nome de via intrínseca e extrínseca por causa de exame laboratorial, porque eles queriam, os cientistas foram fazer um teste do tempo de coagulação, para eles estudarem quanto tempo que a coagulação ocorria, ou seja, o que determina essa coagulação? A formação de fibrina. Então, o tempo para formar a fibrina, eles pegavam o plasma do paciente e colocavam no meio in vitro. Como a gente pode ver aqui, a via intrínseca ela começa com o fator 12. O fator 12 ele já está presente no plasma. Já na via extrínseca, ela começa com o fator tecidual, que a gente estudou no outro vídeo. O fator tecidual ele não está no plasma, ele é expresso por células, ou seja, o endotélio e células próximas ao local de lesão são expressas no momento da lesão, logo após a lesão. Então, ela não está presente no plasma. Então, quando os cientistas foram pegar esse plasma, eles precisavam colocar os fatores para desencadear a coagulação. Então, na hora de desencadear a via extrínseca, eles precisavam adicionar o fator 3, que é o fator tecidual, porque não estava no plasma. E como que eles fazem isso? Eles pegam o extrato dos tecidos. E nesses tecidos vai ter o fator tecidual. Já na via intrínseca, eles só precisavam adicionar os fatores desencadeadores, porque o fator 12 já estava presente lá, por isso que é intrínseca. Na via extrínseca, a gente adiciona um fator que não está no plasma. Quais são esses fatores desencadeadores? Como a gente viu, o cálcio é extremamente importante para a coagulação ocorrer. Então, quando você vai tirar o plasma do paciente, tem uma grande chance de ocorrer a coagulação, principalmente pela via intrínseca, porque já tem o fator 12, todos os outros fatores, o cálcio. Então, essa coagulação pode ocorrer. Então, eles adicionavam substâncias quelantes. A principal é o citrato de sódio, que ele retirava o cálcio do meio da reação. Ele não deixava o cálcio atuar. Então, no momento, para você desencadear a coagulação, o que você precisa fazer? Adicionar cálcio. E além de adicionar o cálcio, você precisa de uma superfície fosfolipídica, porque ela vai ser importante também para a coagulação, como a gente vai ver aqui. Essa superfície fosfolipídica, na verdade, são fosfolipídios de membrana com carga negativa. São liberados das plaquetas lesionadas no momento da lesão e dos tecidos, ali o endotélio lesionado. Visto isso, a diferença, por que é via intrínseca e extrínseca, a gente vai ver um pouco da cascata de coagulação. Outro ponto importante, que a via extrínseca ela é a principal, porque ela é o que acontece mais rápido e ela é a que mais potencializa o processo da coagulação. Mas a via intrínseca ela também é muito importante, porque ela vai potencializar essa reação. Então, como que vai começar? Vamos começar da via extrínseca. Como que ela começa? Se tem uma lesão tecidual, pode ser por um corte no vaso, ou uma ruptura do vaso,
As células endoteliais e outras células vão expressar o fator tecidual na membrana. O fator tecidual na membrana, ele vai reagir junto com o fator 7 plasmático, o fator 7 está no plasma, na presença de cálcio, ou seja, o cofator cálcio, vai ativar o fator 10. E a gente pode ver que tanto a vinha extrínseca e intrínseca, elas combinam com um ponto convergente. Qual que é esse ponto convergente? Ativação do fator 10. Daqui para frente vai ser igual, tanto para a vinha intrínseca quanto para a vinha intrínseca. Então, a gente vai ver um pouco da vinha intrínseca e depois a gente vê do fator 10 em diante. Então, para ativar a vinha intrínseca, a gente tinha visto, é um fator que está presente no plasma, ou seja, fator 12. Vão acontecer uma série de reações. O fator 12 vai lá, vai ativar o fator 11. O fator 11 ativado, ele vai ativar o fator 9. Daí a gente entra num ponto importante na reação. Porque o fator 9 junto com o fator 8 vai ativar o fator 10. E nisso nós vamos ter todo o resto da cascata de coagulação. Por que é importante aqui o fator 8? O fator 8 que é exclusivo da via intrínseca. O fator 8, na hemofilia, que é uma doença assim, bem conhecida, ele não está presente, ele está deficiente. Então, o fator 8 da via intrínseca, ele vai estar deficiente na hemofilia e vai propiciar sangramentos por causa da deficiência da cascata de coagulação. Então, vamos continuar aqui do fator 10, que é o ponto onde culmina tanto a via extrínseca e intrínseca. O que é importante aqui também? O inibidor da via do fator tecidual. Esse inibidor está presente no endotélio. O endotélio produz esse inibidor. E esse inibidor ele vai atuar inibindo a atuação do fator tecidual e do fator 7. Com essa inibição, não tem a continuação da cascata de coagulação. Por que isso é importante? O endotélio ele possui esse inibidor da via da cascata da via do fator tecidual para impedir que o coágulo se dissemine, que o coágulo fique muito grande, que ele seja excessivo. Isso pode ser muito prejudicial. O coágulo ele tem que ser controlado. Então, por isso que ele é importante, o inibidor. A partir daqui, nós vamos ter aquela reação básica novamente. Nós vamos ter o fator 10 ativado, a enzima ativada. Nós vamos ter o fator 5 também, muito importante, que ele vai atuar como um cofator. Então, nós temos dois cofatores aqui, o cálcio e o fator 5, que junto com a enzima vai potencializar a ação do fator 10, vai ativar o fator 2. O fator 2 que é essencial, que é muito importante para a coagulação, porque ele é a protrombina. E a protrombina ativada vai formar a trombina, que vai transformar o fibrinogênio, que é uma proteína plasmática, em fibrina. E nós vamos ter o final do processo de coagulação. Então, fator 10 ativado com cofatores, fator 5 ativado, cálcio, vai ativar a protrombina e formar trombina. A trombina ela vai atuar em várias partes da cascata de coagulação. A própria trombina ela atua na protrombina produzindo mais trombina, ou seja, por um feedback positivo, e temos outros feedbacks positivos indiretos. A trombina ela ativa o fator 5, ela ativa o fator 8 e ativa o fator 11. Então ela vai ativar vários fatores. Então nós vamos ter formação de fibrina pela ação da trombina no fibrinogênio. Só que como nós vimos no outro vídeo, essa primeira formação da fibrina, da rede de fibrina, ela não é tão eficiente quanto ela vai ser no futuro. Por quê? Nós temos a formação dos monômeros de fibrina que vão se interligar por pontes de hidrogênio, que são interações não tão fortes como as ligações covalentes. Então, os monômeros de fibrina, formados por fibrinogênio, vão formar uma rede, uma cadeia de fibrina. Vão formar um polímero de fibrina. Posteriormente, nós vamos ter um fator importantíssimo, que nós vimos no outro vídeo, que é o fator 13. O fator 13 é o fator estabilizador da fibrina. E ele tem esse nome justamente porque ele estabiliza a fibrina. Ele vai formar o quê?
ligações covalentes, que são ligações mais fortes entre os monômeros de fibrina, e ligações entre as cadeias de fibrina, que antes não existiam. Antes você tinha os monômeros isolados, agora você tem os polímeros interligados por ligações covalentes por causa da ação do fator 13. E outra coisa importante, que a trombina, né, como a gente já viu, ela já atua no fator 5, no fator 8, na própria protrombina, ela vai atuar também ativando o fator 13, que é produzido pela plaqueta. E nós vamos ter a formação da fibrina e todo aquele processo de coagulação. Então, pessoal, nessa segunda parte do vídeo, a gente vai falar um pouco de algumas aplicações clínicas, né, sobre a coagulação. Antes disso, só queria retomar um pouco da coagulação, falar um pouco do tempo para a coagulação ocorrer normalmente. A coagulação, um sangramento grave, ela vai começar em 20 segundos. Normalmente começa entre 20 segundos e 1 minuto. O coágulo ele vai se formar dentro de 1 minuto a 6 minutos. É o tempo para a formação do coágulo. Então, o que eu gostaria de falar para vocês aqui hoje? Do tempo de protrombina e o tempo de tromboplastina parcial. Que isso está relacionado a isso que eu falei na primeira parte do vídeo, que era aquele teste in vitro para saber quanto tempo que levava para a coagulação ocorrer. Então, o tempo de protrombina ele vai avaliar o quê? Ele vai avaliar a via extrínseca. O que acontece? Os cientistas eles pegam ali o plasma do paciente e eles adicionam quelantes, como eu falei, eles adicionam citrato de sódio normalmente, tem outros quelantes também. Esse quelante ele vai impedir a ação do cálcio, para que a coagulação não ocorra. Em seguida, eles vão adicionar fator tecidual, o cálcio, que estava sob a ação dos quelantes, vão adicionar cálcio e vão adicionar também os fosfolipídios. O que vai acontecer? E a reação vai desencadear. E eles vão ver o tempo que leva para formar a fibrina, a rede de fibrina. Esse seria o tempo de protrombina. E por que é importante? Porque ele vai avaliar especificamente a via extrínseca. Então ele vai avaliar todos os fatores relacionados à via extrínseca. Fator tecidual, o fator 3, fator 7, 10, 5, daí o fator 2 e o fator 1. Quais são os fatores 2 e 1 para relembrar? Fator 2, protrombina, fator 1, fibrinogênio. Pessoal, já em relação ao tempo de tromboplastina parcial, o que vai ser avaliado? Vai ser avaliada a via intrínseca. E como que esse experimento vai ser feito? Basicamente, vai ser um experimento muito parecido. O plasma desse paciente vai ser pego e vão ser adicionados quelantes para que a coagulação não ocorra, e logo em seguida vão ser adicionados o cálcio, que está inativo pela ação do quelante, e será adicionado também vidro, partículas de vidro, que vão dar início à cascata de coagulação, porque o vidro ele vai ativar o fator 12, e além do vidro e do cálcio, será adicionado também aqui fosfolipídios plaquetários, ou seja, fosfolipídios com carga negativa. Então, quais são os fatores que vão ser avaliados nesse experimento? Vão ser avaliados os fatores da via intrínseca, ou seja, fator 12, fator 11, fator 9 e 8, fator 10, fator 5 e os fatores finais, ou seja, fator 1 e fator 2, o fibrinogênio e a protrombina. Então, nós vemos que esses fatores finais, que são comuns às duas cascatas de coagulação, vão ser avaliados nos dois experimentos. E outra correlação clínica importante que eu queria falar para vocês é sobre o varfarin. O varfarin ele é um anticoagulante. E por que ele é um anticoagulante? Justamente porque ele vai atuar em fatores da coagulação, que são eles: o fator 7, que é da via extrínseca, o fator 9, que ele é da via intrínseca, exclusivo da via intrínseca, e o fator 10, que é um fator comum, tanto da via extrínseca quanto da via intrínseca. E por que o varfarin ele vai inibir a ação desses fatores da coagulação? Justamente porque ele atua inibindo a vitamina K, e a vitamina K é uma vitamina muito importante para que esses fatores da coagulação sejam produzidos no fígado.
Então, o que vai acontecer? O warfarin ele não vai ter uma atuação imediata, como a gente viu com a aspirina. A aspirina ela tem uma atuação imediata. Já o warfarin ele vai inibir, no momento da administração para o paciente, a produção desses fatores. Só que esses fatores já estão presentes no sangue. Então, esses fatores vão precisar ser degradados até que o medicamento comece a fazer efeito. Então, vai demorar um certo tempo até que os fatores sejam degradados e esses fatores não fiquem mais presentes no sangue. Então, gente, era isso que a gente queria trazer aqui para vocês hoje. A gente queria falar um pouco da cascata de coagulação. Então é isso aí. Até mais, até o próximo vídeo.